Aleluia, graças a Deus. Irmão, nós vamos entrar na palavra do Senhor. E nessa noite Deus me deu uma palavra, uma mensagem no meu coração, que Deus ele tem colocado na minha vida, que nós todos que estamos aqui, nesse mundo, principalmente os cristãos, que nós não venhamos dever nada para ninguém, a não ser o amor. A não ser o amor. Eu quero trazer uma mensagem aqui em Mateus capítulo 22, do versículo 15 em diante. Mateus capítulo 22, do versículo 15 em diante. Essa palavra muito conhecida, que é a palavra da questão do tributo, diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, do 15 em diante. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviou os seus discípulos como herodianos, dizendo: Mestre, bem, sabemos que é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, respondendo e conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram 1 denário. E ele lhe perguntou, de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam-lhe: de César. Então ele lhe disse: dai de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, eles se maravilharam e, deixando-o, se retiraram. Olha que palavra interessante, Os fariseus, eles chegam e eles procuram um momento para pegar Jesus em alguma palavra, em algum ponto que eles achavam que Jesus poderia falar e falhar. E aí eles mandam os discípulos deles ir até Jesus e ali perguntam se era lícito pagar tributo. Olha que audácia. E é uma palavra que nos traz aí uma atenção muito grande, porque geralmente os cristãos hoje em dia não gostam de pagar muitas coisas, não. Principalmente tributos. E aí eles chegam para Jesus e perguntam se era lícito pagar ou não pagar. Aí Jesus, com a sabedoria tremenda, pede para eles uma moeda e pergunta de quem é essa esfinge. Aí eles dizem que é de César. E Jesus ele diz uma coisa: dai de César o que é de César, e o que é de Deus, para o que é de Deus. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que procurar fazer as coisas com a mais perfeita qualidade. Jesus, no seu ministério, ele procurou nos ensinar, e principalmente nessa palavra, que nós devemos, sim, pagar os nossos impostos. Quantas pessoas, quantos irmãos, quantos pastores por aí afora crescem, têm tudo na vida, mas não pagam os seus impostos. Não dá honra para quem merece honra e muito menos glorificam o nome de Deus. Jesus ele traz essa mensagem porque ele diz para mim e para você nessa noite que nós devemos honrar Deus na terra, mas honrar os nossos compromissos também perante a sociedade. Não é somente pôr um terno e ir para o culto, não é somente se cuidar e tão bonito como nada tivesse acontecendo. Não, devemos honrar a nossa passagem aqui pela terra, pagando os nossos tributos, dando de quem é
a honra para quem seja honra, caminhando com dignidade. Porque, meu irmão, é muito simples hoje em dia, a gente vê os escândalos que a gente estamos acompanhando aí nas mídias. E, infelizmente, a maioria desses escândalos sempre tem um cristão, que se diz, querendo levar vantagem de alguma maneira. Seja no lado político, seja no lado econômico, sempre tem um querendo tirar benfeitoria, tirar alguma coisa do próximo. E quando nós olhamos essa mensagem, Jesus deixa bem claro que nós devemos fazer cumprir as leis terrenas em nossas vidas. Nós não estamos imunes ao que está acontecendo na sociedade. Hoje é muito simples, você coloca a culpa num governador, coloca a culpa no presidente da República, mas esquece que a única coisa que nós cristãos temos que fazer é caminhar corretamente, como diz a palavra do Senhor. Hoje é muito fácil a gente culpar o município que nós moramos, o estado que nós moramos, ou até mesmo o próprio país que nós vivemos. Mas nós, como cristãos, nós temos feito a nossa parte na questão de tributo, na questão de honrar a palavra do Senhor mediante aquilo que Deus tem nos dado. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem honrar a Deus nem no dízimo e nas ofertas mais. Se não consegue dizimar, não consegue ofertar, imagina pagar os seus impostos. Meu Deus do céu, como é difícil. Então nós precisamos, como cristão, atentar para esse conselho de Jesus nessa noite. Que nós devemos dar de César o que é de César. E o que é de Deus, o que é de Deus. A quem honra, honra. Nós devemos caminhar diante de Deus, sabemos que nós somos falhos, sabemos que nós somos pecadores, mas sabemos que nós temos um grande professor, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Existe o erro voluntário e o erro involuntário. Os dois são erros, mas nós precisamos nos policiar. Às vezes eu errar porque eu não conheço uma certa situação, se torna involuntário. Mas eu errando, conhecendo a situação, eu estou errando voluntariamente. Então, que nós venhamos observar bem essa palavra. Por que me experimentais, hipócritas? Jesus aqui ele estava sendo experimentado, provado. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser provados. Você não imagina o tanto que sofreu aquele povo nos cativeiros que eles passaram, durante o Império Romano, pagando altos impostos ali para os romanos em Israel, mas o povo sobreviveu. Então, se você continuar sendo fiel a Deus e fiel aos seus compromissos, pode ter certeza que Deus vai continuar te abençoando. Pode ter certeza que as portas vão se abrir na tua vida. Pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Irmãos, nós estamos passando por momentos muito difíceis. O cristão, ele coloca a culpa em outra pessoa, mas não coloca mais nele. Coloca a culpa do lado A, do lado B, mas não coloca nele. O nosso único papel nessa terra é ser fiel a Deus e cumprir aquilo que está determinado onde nós vivemos. Somente isso. Sermos cristão verdadeiro. Assumir os nossos compromissos. Esses dias, eu estava passando numa rodovia, que eu viajo muito aí, e eu fiz uma entrada errada, assim, coisa muito simples. Me custou R$856. Ah, pastor, não precisa pagar, não. Não, não precisa. Você perde o carro. Então, a gente errou, a gente tem que pagar.
Não adianta você correr atrás de político, não adianta você querer recorrer, porque é um tal de recorrer hoje em dia. A pessoa anda sem cinto, é multado, vai recorrer. E às vezes está a foto dele lá com o peito aberto, sem cinto. E ele vai recorrer. Toma uma multa por velocidade, quantas eu já não tomei? E vai recorrer. Ficou mais fácil recorrer do que cumprir aquilo que você deve cumprir. E aí eu vi ainda no papel da multa, vem lá, ligue, no caso meu é Dersa, qualquer dúvida, chame no site ou ligue 0800. Para quê se eu errei? Que eu não erre mais. Então Jesus ele deixou bem claro, meu irmão, minha irmã, a quem honra, honra. Se você tem seu compromisso na terra, que cumpra com ele. Não procure, meu irmão, jogar sua culpa para outro. As suas escolhas estão refletindo no seu futuro. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos ajude a meditar nessa palavra e entender que a responsabilidade é nossa. Se você quiser nos ajudar nessa programação, anote o nosso número 11 97126 7548. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.